A todos, já temos quórum, então vamos dar início aqui à nossa primeira reunião ordinária da congregação de 2015. De fato, eu não tenho nenhum informe para colocar no expediente. Eu gostaria de saber se alguém quer se inscrever agora no expediente. Então, não havendo inscrições no expediente, nós vamos passar para a aprovação da ata. Nós temos duas atas aqui, uma da 8ª reunião extraordinária de 13/11, foi essa. Com relação à ata da 8ª reunião de 13 de novembro, o Adriano fez duas pequenas correções. Ele trocou na linha 113, página 2, ele trocou parte exclusiva da licenciatura por parte exclusivamente do programa do curso de licenciatura. Trocou a expressão 8 disciplinas que fazem parte exclusiva da licenciatura para 8 disciplinas que fazem parte exclusivamente do programa do curso de licenciatura. E na página 3, na linha 150, ele substituiu mais nunca a quantidade que nós solicitamos por mas nunca a quantidade solicitada. Foram duas correções de português. Pergunto se mais alguém tem sugestões de correção para essa ata da 8ª reunião de 13 de novembro. Se ninguém tiver, então vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções. Agora, então, vou pôr em discussão a ata da 6ª reunião ordinária do dia 11 de dezembro. Nesse caso, não houve nenhuma correção. E aí eu pergunto se algum de vocês quer fazer nenhuma correção prévia, né? Claro. Eu gostaria de saber se algum de vocês quer fazer alguma correção. Então, não havendo correções, vou passar a votação. Os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então agora a gente passa para a ordem do dia. A mesa destaca os itens 3 e 10. O item 3 é uma indicação de representantes do IMEC no NIP. E o item 10 é a solicitação de oferecimento das disciplinas. A mesa destaca esse item porque eu cometi uma imprecisão aqui. Na verdade, o item não deveria ser a solicitação de oferecimento, mas deveria ser o recurso à decisão da CCPGE sobre o oferecimento das disciplinas, né? Quer dizer, na verdade, a congregação não vai julgar uma solicitação de oferecimento, mas vai julgar um recurso referente à decisão da CCPGE que trata de um pedido de oferecimento dessas disciplinas. Então, por conta disso, eu mesmo destaco o item 10 para fazer essa correção e peço mil desculpas. Eu escrevi o título aqui de uma forma imprecisa e dei uma impressão errada do que o assunto tratava. Já peço desculpas a vocês. Tem mais algo? Vocês querem destacar alguém? Plínio? 75 e o 77. 75 e 77. Eu queria apenas algum esclarecimento a respeito. Claro. Mais algum destaque? Em bloco, para esclarecimento também, do 710 ao 718. Tá. Mas o 75 e 76 pode ser tratado em bloco, com certeza esse é em bloco, né, gente? O 75 e o 76 também podem ser tratados em bloco, né? Mais algum? Você quer o 77? Não foi destacado. O Plínio pediu 75 e 76. Não, o Plínio pediu 75 e 77. 75 e 77? É isso, Plínio? Tá, então, desculpa, esse 75, vou só repetir, os itens que estão destacados são 3,
7577, em bloco do 710 até o 718 e o 10. Mais algum destaque? Vou pôr então em votação os itens não destacados. Okay? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Abstenções? Os outros itens foram todos aprovados. Pela ordem, então, vamos começar com o item 3. O item 3 é a indicação do membro titular e um membro suplente para a composição do conselho do NIP. A gente recebeu uma solicitação no ano passado. Nós temos hoje o Ricardo Bilotti como titular e o Laércio Venditti como suplentes. Eles não podem ser reconduzidos, porque eles já foram reconduzidos uma vez e o conselho tem uma política que não permite mais do que uma recondução. Então nós precisamos indicar duas pessoas. Eu havia consultado os departamentos, eu só recebi, o Paulo me corrija, mas eu recebi uma sugestão de que o Bilotti, que hoje é titular, passe para suplente, na esperança de que isso... Oi? Na esperança de que alguém apareça como titular. Então, o problema aqui é que nós não temos candidatos e eu pergunto aos membros aqui da congregação se alguém, esse candidato tem indicação. Nós precisamos indicar alguém que possa ficar como titular do conselho do NIP. Senhores membros se candidatam, a quem nós indicamos? Eu já não sei como resolver esse problema, porque os departamentos não tinham conseguido adeptos. O que a congregação tem por hábito? Jaime, você que sabe, o que a congregação tem por hábito fazer nesse caso? Quando era diretor, eu escolhia meu melhor amigo e pedia para ele um favor enorme. Seu ex-melhor amigo. Quem sabe, né? Mas talvez não fosse mais. o lado bom dessas coisas é que não tem tanta coisa. Fala, Né? Marcelo. A pergunta é a seguinte: eu acho que quando vem essas solicitações, talvez devesse pedir para o NIP esclarecer quais são as atribuições, qual é a frequência que tem sido convocado o conselho, etc. E tal. Tem conselhos que são conselhos de papel e tem conselhos que são conselhos de carne e osso. Então, esse é um conselho de carne e osso e, segundo o Paulo, o Bilotti aceitaria inclusive um papel, nós não podemos gravar isso, né, Paulo? Mas ele aceitaria ser suplente de alguém que tivesse impedimentos com uma certa frequência e precisasse faltar, digamos assim. Então, nem é tão difícil. Ou seja, o Bilotti não se incomodaria em ser reconduzido, é só que ele não pode mesmo. Nós podemos fazer. Eu confesso que eu me sinto assim um sujeito que está tapeando, fazendo isso, trocando o titular com o suplente como titular. Mas não havendo nenhuma outra proposta, podemos fazer isso. Eu tentei, eu já vi que isso não dá certo, então não farei mais, mas eu tentei imaginar que alguém aqui da congregação ia se condoer, ia se... É uma troca que ele está sugerindo. O titular vira suplente, O suplente era o Laércio. Então hoje, como é aniversário dele, a gente pode dar isso de presente para ele. Mesmo porque eu tenho certeza que ele vai faltar bastante e o Bilotti vai poder ir. Tá bom. Que ele não me ouça falando isso, é claro, mas ele é um grande amigo, um presente de aniversário. A gente vai contar, pô. Então, mas se é um que falte, eu acho que ele vai também fazer isso com prazer. Podemos tentar fazer isso então? Indicar o Laércio como titular e o Bilotti como isso volta a discutir. Tá certo. Então vamos forçar, vamos sugerir para ele e depois a gente volta. Senão eu trarei um nome seguindo a sugestão do Jair. Mas ok. Pois é. Mas então vamos fazer isso. Eu vou pôr aqui em votação a indicação do Laércio como titular e do Bilotti como suplente. Tá ok? Todo mundo esclarecido? Posso pôr em votação? Os favoráveis então permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Passemos então
Passemos então aos itens 7, 5 e 7, 7, que foram destacados em bloco pelo professor Plínio. Pode. O microfone lá. Só um segundo, Plínio, só o microfone para. Eu queria só chamar a atenção para dois pontos, um em cada uma desses itens. Esse primeiro item, existem os 5 titulares e os suplentes. Eu queria só ter certeza de que... Eu queria apenas ter certeza de que a substituição, caso esses titulares não aceitem, se será feita numa ordem a manter a representatividade de cada uma das áreas. Eu queria só chamar a atenção se isso vai ser feito dessa forma. Se faltando titulares internos aqui, um dos dois primeiros, se será substituído respectivamente pelos titulares internos, e depois se falta o terceiro da lista, se vai ser substituído, se ele for da física e matemática, se vai substituir e assim por diante, só para chamar a atenção se é esse o procedimento. Tudo bem? Foi mais ou menos isso que nós tínhamos. Quer dizer, apesar dessa lista ter um número enorme de membros suplentes, nem todo membro suplente é suplente de qualquer um dos titulares. Então é necessário, na hora de convocar os suplentes, é necessário fazer essa convocação compatível, substituindo aquele titular a quem o suplente supostamente substituído. Era essa a ideia. Eu acho que isso se aplica tanto ao 7.5 como isso se aplica ao 7.7. Nos dois casos, naturalmente caberá aos departamentos promoverem essa substituição. Né? Agora, os chefes dos departamentos serão... Em relação ao 7.7, eu havia falado a respeito com o Paulo, e ele me disse que a minha preocupação não procedia, mas como eu sou representante, um colega pediu para que eu levantasse isso aqui, apenas para manifestar, eu não estou pedindo a substituição, apenas para manifestar a seguinte preocupação, para evitar problemas futuros. Diz a respeito ao seguinte: uma pessoa que está impedida de participar da banca de um determinado recurso, na minha opinião, não deveria participar de uma comissão que vai julgar alguns candidatos que eventualmente não poderão ser excluídos de fazer o concurso. Eu acho que há incompatibilidade. Então eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Nesse caso aconteceu. Eu confesso que não sei se você quer dizer qual é a incompatibilidade. Eu estou só comentando que acontece isso nessa comissão. Então eu estou chamando a atenção porque poderá ter problema com algum candidato. Se o cara for excluído aqui e isso estiver ocorrendo, ele poderá questionar isso. Então é por isso que eu estou chamando a atenção desse fato. É só isso. Você quer comentar, Paulo? Eu gostaria de comentar, sim. Eu comentei com o professor Plínio, inclusive ele concordou comigo, então... Mas eu disse que foi um colega que me pediu para levantar um problema. Eu só estou... Quero falar com o microfone. Precisa do microfone? Não. É só, então fale um pouquinho mais alto. Tá, então, conversei com o professor Plínio sobre isso. A declaração de impedimento que a pessoa assina é se, entre aquelas pessoas que estão sendo avaliadas, se existe impedimento ou não, né? Existem impedimentos indiretos do tipo, você conhece alguém que pode de alguma maneira ser beneficiado ou não ser beneficiado por isso? Não me parece um impedimento formal e eu sou favorável a gente evitar esse tipo de raciocínio indireto, porque o raciocínio indireto pode ser aplicado de maneira indutiva, gerando quase todos os possíveis impedimentos possíveis. Eu não acho que há nenhum, acho que ele está falando especificamente do professor Mário Martins. Eu não tenho nenhuma dúvida, em nenhum momento passa pela minha cabeça a possibilidade ínfima do professor Martins considerar, na sua avaliação de se uma pessoa tem direito ou não a notório saber, o fato de existir alguma pessoa que seja colega, colaboradora, ex-aluno, sei lá o quê, no concurso e tente, de alguma maneira, privilegiar esse seu colaborador, colega, ou coisa assim. Então, como eu acho que não existe impedimento formal,
e certamente não existe o fato, eu não vejo nenhum motivo para tirar o professor Mário Martins, ou seja lá quem for, dessa lista aí. Você quer fazer algum... Mas do ponto de vista formal não há nenhum impedimento. Menos do ponto de vista formal. Eu queria só chamar a atenção para isso, para ser registrado. Posso fazer um comentário? Pois não. Professor, se era óbvio e o senhor não tinha concordado comigo, sou estranho, então, que tenha sido aprovado no departamento por unanimidade. Eu entendi que nós conversamos e que você considerou que, nesse caso particular, parece natural, isso que eu expliquei. Eu só quero deixar, como você está pedindo para que fique constando em ata, como você está dizendo que fique constado em ata, eu tenho que conste em ata também que o senhor concordou, por escrito, inclusive, com esse fato, e por isso seguiu a aprovação por unanimidade, e isso está aqui na congregação. Porque se tivesse havido essa afirmação como a última palavra... da categoria aqui, não em meu nome. Eu disse que o colega pediu como representante. Senhor, por isso que eu levantei o problema. O senhor acabou de dizer que considerava óbvio que haveria um impedimento. Então, estou falando que o senhor concordou comigo em minha sala e concordou por e-mail que, nesse caso em particular, não havia esse impedimento. Então, eu realizei as atividades da maneira correta. Não via como esses dois candidatos teriam a expressão recusada. Então, eu falei, ótimo, então não vai ter problema nenhum, porque somente os dois inscritos, se alguém for recusado, poderá reclamar. Um de nós aqui vai reclamar. Esses inscritos poderão. Ok, gente. Eu queria deixar claro que foi aprovado por unanimidade. Se você quer que diga aqui agora que não concordou. Ok. Bom, nós já registramos aqui as opiniões dos dois conselheiros, dos dois membros da congregação. Não há formalmente nada que impeça que essa banca tenha essa composição. Eu não sei, eu gostaria de saber se mais alguém quer se manifestar com relação a esse assunto. Senão eu porei em votação. Bom, vocês preferem que eu faça a votação em separado, o item 7.5, depois 7. Vou fazer em separado. Vou pôr em votação o item 7.5 primeiro. Os favoráveis à aprovação dessa banca descrita aqui no item 7.5, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Agora eu vou tratar do item 7.7, que foi esse que gerou a polêmica. Com relação ao item 7.7, também vou pôr em votação a composição da banca conforme está aqui na pauta da congregação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário, abstenções, 3 abstenções. Então as duas bancas foram aprovadas naturalmente, com a segunda com um voto contrário, com esse número de abstenções que eu comentei. Ok, agora o Jaime havia pedido um destaque em bloco para os itens 7.10 a 7.18, Jaime, por favor. Eu queria solicitar um esclarecimento sobre esses relatórios, né, esses pareceres aqui, porque, bom, primeiro que nunca apareceu isso na congregação, né? Tá? E além de não ter aparecido nunca isso, eu noto aqui que tem pessoas, quer dizer, vários de uma vez só, e alguns que já estão aqui há muito tempo, como a gente falou, até o caso do Bilote, agora você falou que já foi, no mínimo, 4 anos, já que foi 2 vezes lá, ele está aqui há muito tempo. Né? Quase 9 anos. Quase 9 anos? Então, um há quase 9 anos, outros já há menos tempo, quer dizer, não... Eu não entrei por um triz. Bom, enfim, gostaria que solicitasse um pouco, esclarecesse essa situação. Você tem toda a razão, né? Eu peço mil desculpas por não ter esclarecido isso espontaneamente, mas até eu fiquei surpreso. Bom, eu assumi em novembro e descobri em janeiro que havia uma resolução GR de setembro que dizia que todos os professores que haviam sido contratados no período de... Tá aqui.
Não, existe uma norma agora da universidade, uma resolução GR de setembro, que diz que todos os professores passarão por um estágio probatório. Ela criou o estágio probatório, né? E aí, os professores que foram nomeados nos últimos anos, o professor às vezes foi contratado naquele esquema de contratação que não é a contratação direta que acontece hoje, né? A pessoa era contratada como temporário, né, da parte especial, e depois era contratada de novo. Independente da pessoa ter sido contratada na parte especial, ou ter sido contratado como temporário ou não, se ele foi admitido nessa função de professor desde 2011, que é o caso do Bilotti, novembro de 2011, quer dizer, 3 anos... Você pega a resolução que é de 2014, conta 3 anos para trás, todo mundo que foi admitido 3 anos antes disso aqui tinha que ser avaliado por uma comissão responsável por análise do estágio probatório. A pessoa podia já estar aqui na Unicamp. O Bilotti entrou em 2005, mas como ele entrou nessa função, foi nomeado em 18 de novembro de 2011, ele fez parte da lista de professores que foram julgados por uma comissão. Então, o que aconteceu é que isso foi criado em novembro. E eu achei que essas comissões já tinham sido criadas nos departamentos todos, que elas estavam funcionando. E em janeiro chegou uma notificação da DGRH dizendo assim, olha, vocês têm até o dia 31 de janeiro para julgar todos os casos dessas pessoas que estão pendentes. E aí, só aí então é que eu sabia só então eu fui saber que os departamentos não tinham nomeado ainda as comissões. Então o que nós tivemos que fazer? Nós nomeamos uma comissão geral do Instituto para analisar esses casos particulares, que são 9 professores, os que estão lá na lista, né? 9 professores. Essa comissão geral do Instituto conta com chefes de departamento, só não pôde contar com o chefe de departamento da matemática aplicada, primeiro porque o chefe de departamento da matemática aplicada ainda está no período de estágio probatório, não pôde contar com o vice-chefe do departamento porque o Jorge é ligado ao Bilotti, ele não poderia julgar o Bilotti, e para não ficarmos sem nenhum representante do departamento de matemática aplicada, então o chefe indicou o professor Martins. Nos outros casos, há o chefe do departamento e mais algum. A comissão só pode ter no máximo 5 pessoas. Então, nos outros departamentos, a gente escolheu 2 professores, o chefe do departamento e mais um. E no departamento de matemática aplicada, como não podia ser nem o chefe nem o vice, a matemática aplicada ficou só com um membro, e esse membro foi o Martins. Essa comissão, então, se reuniu e julgou todos os 9 casos, apesar de, se vocês repararem nos documentos, o presidente da comissão variar. Era a mesma comissão, só o que variava é o presidente, porque para julgar os casos do DM, o presidente tem que ser do DM, para julgar do DE, o presidente tem que ser do DE e assim por diante. A comissão é a mesma, só o cargo de presidente variou dependendo do departamento de origem do professor avaliado. Mas a comissão foi a mesma e ela julgou esses casos todos dentro do prazo que a gente tinha. Eu peço até desculpas por isso. Agora, para todos os casos daqui para frente, os departamentos terão que constituir as suas comissões para julgar os estágios probatórios, mas esse era o único caso com urgência. Daqui para frente, os casos fluirão normalmente. Para cada professor haverá uma comissão que julgará isso tudo, seguindo as regras que o departamento indicar. Então, especificamente para esses 9 casos, a única maneira que a gente encontrou de resolver isso a tempo foi montar uma comissão composta por professores de vários departamentos, sob a chefia do chefe, de preferência do chefe de departamento associado ao departamento de origem, do professor que está em estágio probatório, e julgar todos os casos de uma vez só. Felizmente, a comissão julgou todo mundo e, felizmente, também a comissão sugere a aprovação do estágio probatório de todos os 9 professores indicados. Não sei se eu esclareci já. Pelo menos para mim, que eu lembre, né?
dos chefes de departamento, essa informação dessa modificação do esquema sobre os estágios probatórios, que a resolução é originalmente de setembro, como você disse, mas a gente recebeu essa informação no dia 23 de 12 de 2014, através de um e-mail vindo para a gente da Secretaria de Departamentos. Então, de fato, quando você... o chefe. 23 de 12. 23 de 12. Então, de fato, quando você... Era o dia que começou o recesso, no último dia. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, isso vai dar trabalho. E foi justamente aí que em janeiro o Chico já botou a coisa para andar. Eu peço, então, inclusive... não dava para ter sido muito antes do que o Chico fez. Eu peço, inclusive, desculpas também, porque eu recebi essa mesma mensagem e aí eu olhei para o negócio, era setembro, recebemos 23 de dezembro. Bom, esse negócio deve estar correndo, tudo as mil maravilhas. Quando eu voltei do recesso, cheguei aqui e tinha uma mensagem da DGRH dizendo assim, olha, estão aqui as 9 pessoas, e aí, vocês têm que mandar isso tudo até o dia 31 de janeiro. Aí é que nós fomos ver que, bom, não havia comissão ainda, o chefe de departamento não tinham sido notificados, então nós resolvemos correr atrás. Felizmente, os chefes ajudaram muito e essa comissão conseguiu dar os pareceres a tempo de isso entrar aqui na congregação e ser despachado amanhã com um atraso de uma semana, né? Porque tinha que ter ido no dia 31 de janeiro e vai no dia 7 de fevereiro, dia 6 de fevereiro. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu posso colocar em votação isso em bloco, gente? Vou colocar então em bloco os itens 7.10 a 7.18 que tratam dos pareceres sobre o estágio probatório desses 9 professores do nosso instituto. Então, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Bom, então nós podemos passar para a abstenção. Opa, desculpa, Mariana. Eu sou favorável, mas eu queria me abster no item 7.14. Ah, claro. Perdão. Naturalmente, a Mariana está aqui representando o departamento e ela se absteve de si mesma no centro. Feita essa ressalva, então, com uma abstenção no 7.14, todos foram, os demais foram aprovados por unanimidade. Bom, então nós passamos ao item 10, que, como eu disse, trata do recurso à decisão da CCPGE sobre a carga didática do programa de pós-graduação em estatística. Eu vou passar a palavra à professora Verônica, que é quem uma das signatárias do recurso. Dá para ouvir? Boa tarde a todos. Perfeito. Boa tarde a todos. Serei breve. Na verdade, esse recurso ele está assinado pelo professor Jesus e por mim e é simples. É pedido para permissão, né, para o apoio de vocês, para oferecer a cada um de nós uma disciplina de pós-graduação na nossa especialidade, sem contagem de carga didática. Então, não seria detrimento da carga didática do Departamento de Estatística, que já foi distribuída, e nós já estamos, cada um de nós, assumindo. Então, cada um de nós fez um pedido, seguiu o processo como nos foi indicado, garantido primeiro para a comissão a CPPG da Estatística, logo ele foi discutido pelo corpo docente da Estatística, que manteve não aceite dessa nossa proposta, e então foi para a comissão de pós do INEC, que endossou essa decisão. Então, o recurso, na verdade, cabe, porque até a presente data, nenhum de nós teve uma resposta argumentada, não há um porquê. Então, já que, embora surgiram várias possibilidades, não nós queremos sacar dessa forma e demais, mas de fato assim a gente não está enxergando o real motivo de o que provoca essa negativa.
né, nesse caso, nessas duas disciplinas, porque não vai ter carga didática, ninguém vai ficar sobrecarregado por nossa causa. É importante porque essas duas disciplinas são importantes porque elas são de especialidades tanto do professor Jesus e minha. E faz muito tempo, falo em anos, né? Falo em 5 anos, que pelo menos a minha disciplina, a disciplina que eu estou oferecendo, ela não é oferecida. Então, é natural, eu quero o desenvolvimento da minha área, eu quero a formação de recursos humanos na minha área e não acho certo carregar os colegas em relação a mais aula por causa disso. Um ponto que talvez seja importante avaliar é que nós estaremos dando 2 disciplinas no próximo semestre. Mas, em princípio, mais uma disciplina nesse contexto viria a ser muito bem justificada por causa do tempo que passou por não ser ministrado. E a disciplina está sendo aberta a nível de doutorado, né? Não é uma necessidade que seja exclusiva da estatística, é uma disciplina minha, né? E a do Jesus também, abrange outras áreas de matemática aplicada, de matemática, então achamos que seria uma boa forma de fortalecer as nossas áreas. Bom, e com base nisso, a ideia é simplesmente dar mais possibilidades, inclusive para os alunos que estão matriculados no doutorado. Mas, principalmente, manter o fôlego das áreas, né, de formação de recursos humanos, que é uma coisa que nós estamos precisando. Então, bom, venho pedir para vocês me ajudarem nesse item, né? Para ver se a gente... Não é a intenção de desafiar ninguém, também não é a intenção de que ninguém se sinta que está sendo tirado um espaço. São disciplinas que são das nossas áreas. Então, bom, é isso. Bom, eu vou pedir desculpas aos inscritos e eu vou tomar liberdade de passar a palavra ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estatística, que é o professor Aloysio, na eventualidade dele. Eu não agradeço a palavra, vim aqui porque o Chico pediu. Tá? Nós distribuímos a carga didática em outubro, tudo isso foi encerrado lá pelo meio de outubro. Na ocasião, nós pedimos sugestões aos docentes de disciplinas. A professora Verônica apresentou, mas já dizendo que uma disciplina seria selecionada como disciplina avançada, além daquelas que estavam escritas já, que foram eventualmente distribuídas. E nós tivemos vários pedidos, inclusive um da professora Verônica. O professor Jesus não propôs a disciplina em outubro, que ele propôs posteriormente. O nosso programa é um programa pequeno, tanto em número de alunos, então o programa como um todo, ele considera contraproducente nós termos disciplinas demais. Outros programas não consideram, o nosso considera. Eu acho que cada programa, dentro da diversidade da universidade, deve ter alguma margem de manobra. Nós tivemos algumas propostas e nós temos um padrão de distribuição da carga didática que é muito simples. Nós vemos quantas vezes, nos últimos anos, cada docente credenciado deu a disciplina e deu alguma disciplina, e nós vemos a proposta do curso. O que aconteceu nesse caso específico foi que a professora Nancy, que não dá disciplina há algum tempo, não sei se 3 semestres, 4 semestres, e que vai ficar fora durante um ano, propôs uma disciplina. A professora Verônica propôs a disciplina, a professora Verônica estava dando disciplina no semestre passado. Então, o professor Serguei e a professora Marina propuseram, não foram aceitas tampouco. Foi aceita apenas uma, da professora Nancy. Então, por isso que foi distribuído dessa maneira. Posteriormente, em dezembro,
chegou esse pedido, que eu acho que chegou, na realidade, através da CPG do IMEC. O pedido não veio diretamente para nós, veio pela CPG. E aí apareceu uma segunda disciplina sendo proposta com essa ideia com esse adendo de que não contaria carga didática. O problema é que eu acho que toda atividade docente, toda atividade de todos os servidores da Unicamp tem valor. Então eu não vejo, eu acho que não é razoável que as pessoas deem disciplina sem contar a carga didática. De uma maneira ou de outra, eventualmente essa contagem será feita, em primeiro lugar. Em segundo, eu gostaria só de comentar que o professor Jesus, dentro do nosso... veio esse pedido, a CPG pediu para a CPBG discutir, nós discutimos, nós levamos para o corpo docente e nós tínhamos de nossos 20 docentes, uns 15 ou 16 estavam lá, e todos menos 3 concordaram com o encaminhamento feito pela CPBG. Tá? Em particular, o professor Jesus deu 2 semestres seguidos. Ele deu no primeiro semestre do ano passado e no segundo semestre do ano passado. Tá? Então, existe, além de carga didática é muito importante, como nós vamos dividir, como nós vamos fazer, mas existe também a exposição dos alunos, um conjunto pequeno de alunos. Nós teríamos aulas sendo dadas para 1, 2, 3 alunos, nós teríamos tantas disciplinas que talvez algumas das disciplinas não tivessem alunos ou tivessem um aluno. Então, por todas essas razões, a comissão, que foi eleita para isso, fez seu trabalho e distribuiu assim. Bom, nesse momento eu ia pedir que o Aurélio se manifestasse, mas por sorte ele também é o primeiro inscrito, então tivemos a mesma ideia. Estou duplamente inscrito. Duplamente inscrito. Como já foi mencionado, o assunto foi para a CPG. Na verdade, o assunto foi discutido meio que em paralelo, porque enquanto a CPG começou a tomar ciência e discutir o assunto, o corpo docente da estatística reuniu os orientadores, a gente reuniu e tomou... havia 4 assuntos. Né? Então, nesses 2 em particular, o corpo docente da estatística decidiu por endossar a decisão da Comissão de Valorização da Estatística. E a CPG endossou também essa decisão, então a CPG encaminhou desfavorável ao pedido dos 2 docentes. Plínio, o próximo inscrito. Eu não tinha ouvido, quando eu ouvi a explicação pela Verônica, e não tinha ouvido os outros 2. Mas, baseado na explicação que ela deu, eu não vejo por que negar isso, sendo que a carga didática não consta nada, não vai pesar em coisa extra, e, como ela explicou, dá a chance de ter contato com alguns alunos, terem contato com esses tópicos que ela e o outro professor iriam desenvolver. Rafael. Eu só queria pedir um esclarecimento. Pelo que eu entendi, tiveram outros professores. Um esclarecimento para o Luísio. Tiveram outros professores que tiveram disciplinas negadas, não? Muitos. Não foram no quê? Nesse pedido posterior ou no pedido original? No pedido original. Sim. No pedido original nós tivemos mais propostas do que disciplinas. Isso, no caso da Verônica não foi uma excepcionalidade. Sim. Mas nós temos na Unicamp, deixa eu me esclarecer uma coisa. Quando nós vamos distribuir bolsa, quando nós vamos selecionar os alunos para o mestrado, selecionar os alunos para o doutorado, ou quando nós vamos selecionar os docentes na carga didática, nós temos uma fila única na estatística. Nós não separamos alunos com bolsa e alunos sem bolsa. Nós fazemos a classificação e passamos um corte. Se o aluno... E aí nós não temos 2 filas. Não faz para nós diferença se o aluno é filho do Ike Batista, ou talvez não do Ike Batista, mas do Lehman, hoje em dia, e ele pode vir para cá.
e fazer sem bolsa. Nós distribuímos de acordo com o desempenho, algum desempenho. No caso da carga didática, os nossos critérios são credenciamento e exposição dos alunos aos docentes. E a proposta da disciplina. Não se vai contar, mesmo que tivesse vindo sem contar a carga didática na época, não teria sido aprovado. Se é essa a sua dúvida. Não teria sido. E essa é a nossa política. E eu acho que é muito importante que cada departamento possa ter sua própria política. Eu não vou discutir a política de nenhuma outra comissão. Eu não gostaria de que a nossa política, que é uma política consistente, e nós fazemos isso há muito tempo, seja mudada por uma decisão. Mas um segundo esclarecimento. Aqui está sendo apresentado o recurso a 2 disciplinas. Pelo que eu entendi, uma dessas disciplinas não foi proposta nos trâmites normais do departamento. Não, foi só proposta em dezembro. Ok, só isso. Próximo inscrito é o Jair. Bom, vai, sim. Eu falo alto. Bom. Não, eu falo alto. Não, bom, eu queria dizer bem, primeiro, eu entendo a professora Verônica, a preocupação dela, eu acho que todo mundo quer formar um grupo, arregimentar alunos, é importante isso, tá? Para a carreira de cada um. Tá? Então eu entendo essa vontade dela, mesmo de querer dar a disciplina de graça, entre aspas, sem contar a carga didática. Por outro lado, nós temos uma coisa regimental. Quer dizer, o assunto não é que ele não foi discutido nas instâncias devidas. Ele foi discutido na CCPG, CPPG. Agora é CPPG, né? Foi discutido, né? Enfim, essa. Foi discutido no departamento, onde também foi aprovada a proposta, passou pela pós-graduação. Tá? Então não foi uma coisa que não foi discutida, ele foi discutido pelas instâncias devidas. Está claro que houve uma procura, um oferecimento de disciplinas muito maior, pelo menos pelo que eu entendi aqui, o professor Aloysio falou, não foi só esse caso, teve também o professor Seguei, a professora Marina, e o motivo dado que a disciplina foi para a professora Nancy é mais do que justificado, já que ela vai dar fora. Quer dizer, eu não vejo nada de errado que aconteceu. Tá? Eu queria sugerir, eu acho que isso pode servir para a professora Verônica, tá? Que ao invés de dar uma disciplina, de oferecer a disciplina, que ofereça um ciclo de seminários. Ofereça seminários. Coloque aí, você aí, com isso, já que a ideia é transmitir o conhecimento, arregimentar alunos, trazer pessoas mais para próximo, façam uma série de seminários. O efeito vai ser, acho que, no mesmo. Tá? Quer dizer, existem alternativas, tá? Pode não ser exatamente como eu gostaria, mas a forma como ela está, eu acho que ela está indo contra todas as instâncias devidas, contra todos os procedimentos. Eu não tenho a menor condição aqui de votar contra uma coisa que foi feita corretamente em todas as instâncias. Não há nada formalmente ilegal. Então eu não vejo como eu aqui no mesmo posso votar contra uma coisa que todas as instâncias se votou e se decidiu de forma correta. Então eu acho que existem alternativas, podem não ser as ideais, mas quem sabe no próximo semestre consiga essa disciplina, até lá seminários podem ser dados uma solução alternativa. Pediu a parte? Não, quando for a minha vez. Vocês duas estão inscritas. A próxima inscrita é a Verônica. Será que funciona? Não tem uma amostra? Bom, tem mais um aí na tua mesa aí, cara. Acho que... Bom, não, acho que está funcionando agora. Acho que umas pancadinhas. Em primeiro lugar, eu agradeço ao professor Jaime a sugestão. Certamente eu farei em paralelo isso, né? Vai ser o que eu vou fazer em paralelo, né? Mas eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração é que, embora vários pedidos tenham sido negados, nós que entramos com recurso. Então, é um direito do docente entrar ou não com recurso enquanto toma uma decisão. Então,
Fomos nós que fomos e entramos com recurso, promovemos um recurso e demais. Isso não é por uma simples rebeldia, é por uma necessidade. Então, na verdade, assim, o fato, ninguém está dizendo aqui que aconteceu alguma coisa errada. Eu não acho que tenha acontecido alguma coisa errada, a CPPGE agiu do jeito que ela agiu, o corpo docente julga. Não, é uma visão diferente das coisas. Então, quando o professor Aloysio fala de discutir política do departamento, que não querem que se discuta aqui, eu sou uma das pessoas que acho que compensa discutir política do departamento quando você é minoria e a sua visão não consegue permear, né, dentro do que acontece e que limita a sua vida. Então, na verdade, eu acho assim que eu não vejo como um sacrifício ministrar uma disciplina na minha área que tenha essa, e que vai trazer para mim e para os alunos que fizeram essa disciplina muito benefício. E também não vejo como isso confronta com que a professora Nazi tivesse recebido uma disciplina. Ela, claro que merece uma disciplina, não tem nada a ver. A minha disciplina e a disciplina do Jesus foram oferecidas além do que está sendo oferecido pelo departamento. Não, a intenção não é de tirar o lugar de ninguém. Agora, essa questão de só pode esse leque de disciplinas e demais, bom, isso deveria ser visto em relação de que todas as áreas tivessem o seu espaço de evolução para poder evoluir, eu acho. Então, o meu pedido não é tentar mudar a decisão da CPPGE, não. Eu gostaria de ministrar essa disciplina, estou disposta a ministrar essa disciplina, embora tenha esse semestre a minha carga mais pesada, e eu não vejo como isso pode formalmente ferir os interesses do departamento. É isso que eu não vejo. Como é que essa disciplina pode ferir? Se ela vem a agregar, né? Então, aí que está o ponto. Fere? Por que fere? O que eu estou tirando e de quem? Não estou conseguindo acompanhar isso. Uma mudança de visão? Bom, sim, é uma mudança de visão. Está claro, bom, as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes, por isso que eu fiz o pedido. Não estou falando que teve alguma coisa errada. Não. É um pedido. Obrigada. Próximo inscrito, Marcelo. Eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa a primeira coisa que me causou estranheza nós temos que discutir, ou estamos discutindo esse tipo de questão na congregação. Não acho que é pertinente, não acho que deveria chegar, não acho que é pertinente estar discutindo, não é saudável, digamos assim. Segunda coisa, eu fui ver, a única coisa que eu fazer só uma observação, que eu acho que a partir do momento que o docente está querendo dar uma disciplina sem carga didática, a negativa seria de bom tamanho, ainda mais considerando que essas coisas constam em processo, que ela viesse justificada pelos argumentos que foram ditos aqui, inclusive. Aqui foram ditos argumentos que não constam do processo, não estão escritos, etc. e tal, que eu acho que cabe uma justificativa, porque quando eu fui ver, eu falei, não, a pessoa está querendo trabalhar e não vamos deixar a pessoa trabalhar. Então, tudo bem. Tem uma série de considerações que são pertinentes. Agora... Obrigado, Marcelo. O próximo inscrito é a Maria. Posso passar para ela? Que solicitou a transferência do microfone para... Não quero microfone. Não consigo falar. Não, é que eu estou de férias e a Mariana está assinando no meu lugar. O que eu queria falar sobre esse assunto é que existe um planejamento de cada um dos cursos. Cada um dos cursos de pós-graduação tem as suas diretrizes para serem seguidas. Não são as mesmas para todos os cursos de pós-graduação. O curso de pós-graduação em estatística, há algum tempo, decidiu que uma das diretrizes era que estudos dirigidos não era conveniente. Existiam as disciplinas de estudo dirigido e essas disciplinas
durante algum tempo foram implementadas no departamento e, por uma decisão do colegiado, se decidiu que não era salutar para o programa que os alunos fossem específicos nas áreas. Então, as disciplinas de estudo dirigido, em geral, eram poucos alunos que estavam interessados em uma área específica e iam trabalhar com aquele professor, e isso seguia e contava crédito. O que acontecia é que os alunos tinham uma formação muito específica, muito concentrada na área de pesquisa. Então, a decisão do departamento é que seria oferecido um leque de disciplinas analisadas semestralmente e que o aluno teria uma formação geral. E que depois o professor faria a sua disciplina específica, talvez com um grupo de pesquisa, grupos de seminários. Então, isso é feito pelo planejamento. Então, quando os coordenadores decidem pelas disciplinas, eles têm uma visão geral do curso. Voltar a que cada professor ofereça a sua disciplina, mesmo sem contar a carga, volta ao caso em que o meu aluno pede para que eu ofereça uma disciplina sem contar a carga didática, 1 ou 2, e ele volte a fazer. Não estou dizendo que esse seja o caso aqui agora, mas abre essa possibilidade. Então, abre a possibilidade de que no semestre que vem a gente tenha 10 pedidos aqui dos 10 professores que querem que seus alunos façam os seus cursos mais rapidamente através de disciplinas específicas que a gente tem. Então, eu acho que a congregação, sem ter analisado todo o oferecimento de disciplinas e toda a decisão, não pode dizer que, não, as disciplinas são oferecidas de graça. Nada é de graça, tá certo? Então, vai haver um custo, porque vai haver um custo que os professores vão estar dando 3 disciplinas no semestre, que é bastante pesado para a carreira do docente. Então, há um custo, sim, não é exatamente isso de que o professor quer trabalhar e a gente não está deixando, tá certo? O que acontece, segundo ponto, é você pulveriza os alunos realmente. Então, pode ser que talvez eu dê disciplina para 2 alunos, que são os alunos que são... Então, você desperdiça recursos humanos quando você oferece mais disciplinas do que a demanda do corpo docente. Então, obrigada. Na verdade, a Nancy já falou quase tudo que eu queria falar, mas bom, é isso. A professora daria essa disciplina sem carga didática, só que o aluno ia receber créditos, o que significa que ele não vai precisar fazer uma outra disciplina que o departamento quer oferecer como parte de formação geral. Então, se o objetivo fosse passar o conhecimento, que seja feito através do seminário. Não temos mais inscritos. Verônica. Em relação à fala da professora Nancy, professor Sergei, gostaria de colocar alguns aspectos. Primeiro que o meu pedido não se trata de um estudo dirigido, né? Não é voltar a esse sistema. Eu não tenho uma opinião formada sobre o estudo dirigido, então não é isso. É uma disciplina regular, onde para mim não contaria a carga didática, mas evidentemente é o meu desejo que para o aluno conte, seja uma coisa em branco, né? Uma coisa transparente para o sistema DAC, não uma coisa só interna, né? Então, quando se fala de contar crédito para o aluno, eu acho que isso é um ponto positivo. Eu vejo isso como um ponto positivo. Por outro lado, quando se fala de escolher um leque de disciplinas padrão, se vocês observarem o leque de disciplinas que a estatística oferece, ele tem bastante disciplinas específicas, que não são padrão, né? Ou pelo menos que eu discordo de que seja padrão,
né? Então, na verdade, a gente deveria repensar o que é padrão ou não padrão. Mas não, a gente não, foi a Unicamp. O departamento estatístico. Isso. Né? Então, na verdade, assim, esse é o ponto. O ponto é que nós não estamos tendo essa possibilidade, né, de que áreas diferentes sejam consideradas. Não adianta. A minha área específica é uma. Então, esse espaço precisa existir, ou deveria, melhor das hipóteses, né, existir. E disso se trata. Empreitar esse espaço, oferecendo uma disciplina sem contar a carga didática, tudo bem. Melhor para os alunos. Eu até acho que essa disciplina não precisa ser só da estatística. Não precisa ser da estatística só. Porque é uma disciplina muito usada em outras áreas. Matemática aplicada usa muito essa disciplina, esse tipo de conceito. E a pura também. Então, na verdade, isso de escolher qual é o perfil e demais, talvez seria questão de que o Departamento de Estatística colocasse isso no papel, para a gente poder dizer, tá bom, não adianta oferecer uma disciplina em tal assunto porque ela não consta no leque no contrato que foi feito com os docentes. Né? Então, quando não se faz isso, se abre as possibilidades. E eu sinto que esse é o direito. Que bom, tá bom, eu vou oferecer uma disciplina que só tenha a agregar, não a tirar. Tá bom, se fala de número reduzido de alunos por disciplinas. No semestre que encerrou, eu estava ministrando inferência para o doutorado, que é obrigatória, tinha 3 alunos. Então, bom, talvez a estatística poderia repensar o modo de atrair mais alunos, para a gente ter um número razoável de estudantes, né, e que pudéssemos aproveitar para formar mais recursos humanos. Bom, reitero, não é a intenção minha que vocês vão contra uma decisão assim, que tem tudo certo, é simplesmente ouvir o lado do colega. Eu sou colega de vocês e, bom, eu estou tentando trabalhar pela minha área, né, devolvendo isso para os alunos. Obrigada. Mais alguém quer se manifestar? Luiz? Não sou nem da congregação. Não, por isso mesmo que eu perguntei. Né? Se você pode estar se sentindo constrangido não sendo da congregação. Não sou da congregação. Constrangido a não falar por não pertencer, por isso que eu indaguei. Mas você não quer falar mesmo. Então não temos inscritos. Eu acho que nós podemos pôr o assunto em votação. Nós vamos julgar o recurso, o que significa que os favoráveis serão... Deixa eu pegar aqui o item desse. Está aqui comigo, né? Está aqui. O que foi encaminhado à congregação foi uma solicitação de oferecimento. Então, se nós formos quem votar favoravelmente, votará favoravelmente a solicitação de oferecimento feita pela professora Verônica. E os contrários votarão pela ratificação da decisão tomada pela CCPGE, secundada pela CPG do INEC. Tá? Então, os favoráveis são favoráveis à solicitação da professora Verônica e os contrários ratificam a decisão da CCPGE e da CPG do INEC. Vou por isso. Tá tudo. É um recurso ou são 2 solicitações? É uma solicitação para o oferecimento de 2 disciplinas. Foi isso, eu estou com ela aqui na mão. O que nós recebemos foi uma solicitação do oferecimento das seguintes disciplinas: NI 605 e NI 813. Imagino que a gente vai votar isso em bloco. A solicitação, ao menos, é única. Tá ok? Então, vou perguntar os favoráveis à solicitação, por favor, se manifestem. Vou fazer essa votação. Posso fazer essa votação ativa, só para que fique claro o que aconteceu? Os favoráveis à solicitação, por favor, se manifestem.
Contrários à solicitação, por favor. Abstenções. Então, por 10 votos contrários, como nós tivemos 10 votos contrários, 1 a favor e 9 abstenções, a solicitação, 4 abstenções, a solicitação foi negada. Tá ok? Então eu agradeço a presença de vocês e declaro encerrada.